Enfim, está chegando o draft da NBA. E eu vou fazer um mock draft aqui para vocês entenderem direitinho e saberem onde vocês têm que ficar de olho. A primeira escolha, que é do Atlanta Hawks, muitas pessoas estavam em dúvidas sobre o Alexandre Sarr, o Zachary Isache. E eu acho que entre esses dois franceses, o Hawks vai acabar escolhendo o Isache. Porque, para mim, ele é o jogador que vem mais preparado. Ele jogava na França, tudo bem. Mas assim, um power forward ou um pivô como ele faria muita diferença. E ainda tem os rumores de troca, que eles podem trocar ou o DeJounte Murray ou o Trae Young. E eu acho que eles vão acabar indo atrás do Brandon Ingram, por exemplo. E se você manda o DeJounte Murray e consegue manter o Trae Young, você faz um core muito melhor. Onde você vai ter o Bogdan Bogdanovic, o Trae Young, o Zachary Isache, o DeAndre Hunter, que vem entrando bem, o Kevin Huerter jogando demais, e eu acho que o núcleo do Hawks vai ficar muito bom. Mas se você não conseguir manter o Trae Young e tiver que investir no DeJounte Murray, também vai dar muito certo, porque defensivamente ele é um pilar muito forte. Mas eu acho que eles deveriam buscar essa troca do DeJounte Murray, né? E aí ficaria um time bem legal. Então a primeira pick seria Zachary Isache, o francês. Na segunda escolha, que pertence ao Washington Wizards, aí sim sairia o Alexandre Sarr, o Alex Sarr, que vem muito pronto também, mas não acho que é do mesmo calibre do Isache, né? Ele estava jogando na NBL, que é a liga australiana, e é um pivô que joga mais debaixo do garrafão, mas também tem o potencial de arremesso. Pode melhorar muito, e eu acho que o Washington Wizards tem muitas deficiências para consertar, e você ter um jogador desse que pode virar uma referência para o elenco, vai fazer total diferença e vai ser muito mais fácil você reconstruir a partir disso. Agora, na terceira escolha, que pertence ao Houston Rockets, eu iria de Reed Shepard. Muitas pessoas colocam Donovan Clingan, um pivô, algum power forward, mas eu iria com Shepard. Por quê? Ele é um exímio arremessador. Para mim, o melhor arremessador dessa classe do draft, que não é tão forte, é verdade, mas para mim continua sendo o melhor arremessador. E assim, o Jalen Green com o Jabari Smith Jr., e eles têm um rumor de troca pelo Kevin Durant. Não é certeza que ele vai, não sei se ele está insatisfeito com o Phoenix Suns, mas pode ir. E assim, você adicionar um desafogo para esse time ia ser incrível, porque o Fred VanVleet arma demais, ele arremessa bem, mas você desenvolver um cara novo que recebe bem menos, ia ser muito melhor. Então a escolha certa para mim, na terceira posição, é o Reed Shepard, de Kentucky. Na quarta escolha, que pertence ao San Antonio Spurs, eu iria com Matas Buzelis, do D-League Ignite. Por quê? O time do San Antonio está praticamente cru. Você só tem o Victor Wembanyama e ele precisa de ajuda. E o Buzelis, como small forward, ele sabe espaçar a quadra, ele sabe arremessar, ele consegue dar alguns passes, então conectaria muito bem. Para mim, o ideal seria eles arrumarem um point guard também, porque você tendo um núcleo dentro do garrafão forte e um cara que sabe armar o jogo seria perfeito, mas é o melhor cara disponível para mim aqui é o Matas Buzelis. Mas tem um asterisco nessa quarta escolha que pode haver uma troca por ela. Muitas pessoas dariam coisas assim absurdas, trocas jogadores para poder subir e pegar outro jogador que te interessa mais, porque a necessidade mesmo do San Antonio não é o pivô, e muita gente acabaria ficando com Donovan Clingan nessa. Então fiquem atentos, porque a quarta escolha pode ter uma troca por ela. Na quinta posição, que é o Detroit Pistons, aí sim eu coloco o Donovan Clingan de Yukon, e sinceramente para mim o Pistons precisa muito disso. Porque agora você pega, por exemplo, o Cade Cunningham, ele é um ótimo jogador, foi a primeira escolha, mas ele precisa de alguém para ajudar ele a se desenvolver e alguém para levar o Detroit Pistons a buscar coisas maiores. Porque tá um time muito cru, não vem buscando nada, teve a pior campanha na última temporada, e eu acho que o Clingan pode sim fazer uma diferença absurda. Ele, o Jalen Duren, o Amen Thompson e o Cade Cunningham também formariam um core até que interessante. Eu iria com Clingan na quinta escolha. Agora, na sexta escolha do Charlotte Hornets, eu iria com Dalton Knecht, que é um small forward que eu acho que vem para somar nesse time do Hornets. Que, assim, tem o LaMelo Ball, pegou o Brandon Miller na última, mas falta uma peça ou outra. Trocou pelo Grant Williams, e eu acho que eles perderam muito com o PJ Washington. Tudo bem que o Grant fornece uma ajuda defensiva absurda, mas o PJ Washington, como arremessador, jogando debaixo do garrafão, pegando rebotes, era muito importante. E talvez o Dalton faça esse papel
ou venha do banco, tenha os minutos dele e se desenvolva pelo Hornets, que eu acho que é um núcleo ótimo para quem quer chegar e se desenvolver na NBA. E na sétima escolha do Portland Trail Blazers, eu iria com um nome que para muitos é contestado nessa colocação um pouco alta, mas eu iria com Tristan da Silva, o jogador de Colorado. Para mim, esse small forward chega para somar muito nesse elenco do Blazers, porque o Scoot Henderson não se provou, não se mostrou muito como ele sabe jogar. O Anthony Simons está bem, o Shaedon Sharpe bem. Você tem o Robert Williams, que saudável pode somar demais. E você tem um jogador desse que chega arremessando bem, chega um pouco mais pronto, ajudaria muito o Blazers a se desenvolver. O núcleo ficaria muito mais preparado do que antes, né? E esse nome da Silva não é à toa. Vocês devem estar se perguntando se tem parentesco brasileiro, e tem. O pai dele é o ex-pugilista Valdemar da Silva e a mãe dele é alemã. Aí ficou esse nome e eu acho que ele tem tudo para brilhar na NBA. Na oitava escolha do San Antonio Spurs, eu iria com o armador de Kentucky, Rob Dillingham. E como eu havia falado, é o que falta para esse time do Spurs, um armador que chegue para se desenvolver juntamente ao elenco. Porque você vai ter o Wembanyama muito bem, o Matas Buzelis, caso seja selecionado pelo Spurs, junto com o Rob Dillingham, que chega muito bem treinado para a NBA, eu acho que vai dar muito certo. Esses três têm tudo para se desenvolver muito bem ao lado do Greg Popovich, que é um ótimo técnico. Na nona escolha do Memphis Grizzlies, eu iria com Stephon Castle, o armador de UConn. Eu acho que ele chegaria muito mais como um aprendiz, mais como um ajudante do que para fardar no time titular. Porque um core de armadores com Jamoran e com Marcus Smart não tem muito espaço para um rookie, né, como Stephon Castle. E eu acho que ele tem tudo para aprender com esses caras. O Marcus Smart não é certeza que ele vai ficar em Memphis a longo prazo. Ele veio da troca de Boston e não sei se ele vai ficar muito tempo em Memphis, né? Então ele ensinando, passando sua defesa para o Stephon e ele aprendendo a atacar inteligentemente como o Marcus Smart faz, eu acho que ele pode ser um ótimo substituto. Caso o Smart saia, o Grizzlies já teria sua segunda opção. Agora, na décima escolha para o Utah Jazz, eu iria com o point guard que é a sensação para muitos, Nikola Topic, o sérvio, que para mim chega para somar muito nesse elenco do Jazz, que precisa de ajuda. Lauri Markkanen fez a temporada da carreira dele na última temporada, mas falta um que a mais, porque o Colin Sexton não deu muito certo esse encaixe dele. Eu acho que o Topic tem os passos mais inteligentes, não precisa tanto atacar. Ele pode passar muito melhor a bola do que o Colin Sexton vinha fazendo, na minha opinião. Então ele chega muito para somar pro Lauri Markkanen e vamos ver se esse encaixe dá certo, né? Porque o Utah Jazz tá meio que no limbo, não vai pros playoffs e nem pega escolha top 3, então fica balançado. Agora, na 11ª escolha pro Chicago Bulls, eu iria com Tyjan Salawan, o francês, né? Que é power forward, para mim, nesse elenco do Chicago Bulls, chega para somar muito, porque eles trocaram pelo Josh Giddey e você também tem o Kobe White, armador muito bom, e eles precisam de um cara que talvez saiba pontuar de uma forma mais inteligente, como a infiltração, possa desenvolver seu arremesso de fora, e eu acho que o Tyjan possa fazer isso, né? Ele não é um exímio arremessador, mas tudo se desenvolve dentro da NBA, senão você vai ser engolido. E assim, o Chicago Bulls está na mesma posição do Utah Jazz, que você não vai para os playoffs e nem pega uma escolha muito boa. E essa troca que eles fizeram do Alex Caruso pelo Josh Giddey, eu acho que deu a entender um pouco esse tanque deles, né? Que eles não vão brigar pelos playoffs, mas vão se desenvolver, vai desenvolver o time novamente. Eu acho que assim, isso pode indicar uma troca aí do Zach LaVine, pode indicar uma troca de outros jogadores também, porque essa reconstrução acho que tá vindo bem forte. E para mim, o Tyjan Salawan vem muito bem nesse time do Bulls. Na 12ª escolha, eu colocaria um asterisco também de troca, porque essa escolha é do OKC. E o Oklahoma City Thunder tem um ótimo elenco, foi o primeiro do Oeste na última temporada, e eu acho que faltava um que a mais nesse elenco titular, um pouco de experiência, e eles encontraram isso no Alex Caruso, na troca do Chicago Bulls. Se eles não trocarem, eu iria com Cold Williams, que é um shooting guard de Colorado também. Por quê? Ele não entraria no time titular, quase certeza isso, mas o banco também precisa de uma ajuda, porque se você quer dar um passo a mais, você já tem o melhor time na temporada regular. Mas o playoff é diferente. Se você quer dar esse passo a mais, você precisa ter um banco de reservas, nem que seja com 2 jogadores bons, 3, 4,
você decide a sua rotação. Mas você colocando o Cody Williams, que pode se desenvolver, e eu acho que o Oklahoma City Thunder tem feito esse trabalho de desenvolvimento dos jovens muito bom. Então, nessa 12ª escolha, o asterisco de troca, que pode ocorrer, mas o OKC acabaria indo com Cody Williams. Na 13ª escolha, eu iria com um pivô para o Sacramento Kings, o Jacob Walter, de Baylor. E assim, teria essa conexão de Baylor com o Davion Mitchell, do Sacramento Kings também. E assim, sinceramente, a faculdade de Baylor para mim é muito boa, mas o seu núcleo defensivo nas últimas temporadas tem sido ótimo. E o Sacramento, com Domantas Sabonis, talvez ficando um pouco mais confortável de power forward com pivô defensivo ajudando ele, seja ótimo, porque ele para mim é o cara que fica mais debaixo do garrafão. E assim, isso seria ótimo, porque você tem mais um cara para pegar rebote, mais um cara que pode enterrar, mais um cara que pode fazer a cesta perto do garrafão. E o Domantas Sabonis desenvolveu um pouco mais seu arremesso, né? Para mim tem tudo para dar certo. Não sei se é o encaixe perfeito, mas é o que eu escolheria. Na 14ª escolha, para o Portland Trail Blazers, eu iria com Ron Holland, que é o small forward que tá pronto, veio do D-League Ignite, jogou com jogadores de calibre alto e, sinceramente, o Portland, como eu falei, precisa de um cara para dar esse passo a mais. O elenco não é ruim, os jogadores jovens têm muito teto para se desenvolver, mas não dá esse passo, sabe? E assim, eu acho que eles valem fazer essa aposta no Ron Holland, porque o Anthony Simons pode jogar de power forward, quem sabe o Shaedon Sharp jogue de small forward e ele de shooting guard, não sei como ficaria esse encaixe ou ele vindo do banco também, mas para mim seria o melhor jogador disponível nessa altura do campeonato. E agora que a gente acabou a loteria do draft, com a 15ª escolha para o Miami Heat, eu iria com um jogador muito interessante na minha opinião, Kyle Filipowski, de Duke. Ele que é um power forward que para mim chega para somar. O movimento mais sábio para mim do Miami Heat seria aceitar que o Jimmy Butler não vai dar um título para eles. Eu acho que deveria ocorrer uma troca. Não é nada contra o Jimmy, eu gosto muito dele como jogador, mas ele já disse, muitas vezes já deu a entender que não dá tanta importância para a temporada regular, que nos playoffs é diferente, chegou em 2 finais recentemente e não adiantou muita coisa, sabe? Eu acho que o Bam Adebayo é um ótimo jogador, Tyler Hero ou o novato dessa temporada, o Remy Jack Jr., tem um core até que interessante, mas o Filipowski chegaria de power forward para somar muito. E caso não queiram trocar o Jimmy Butler para buscar algo maior, esse encaixe também daria certo, porque o Jimmy Butler joga na 3, joga na 2 e o Filipowski chega para adicionar tamanho e arremesso nesse time. Para mim, a escolha mais racional para o Miami Heat, caso não queira trocar essa escolha. Na 16ª escolha para o Philadelphia 76ers, eu iria com um guard também, e seria Davion Carter, de Providence. Para mim, ele chegaria muito mais para ajudar o Tyrese Maxey do que mostrar seu basquete, porque o Tyrese Maxey pegou esse time do Philadelphia e botou debaixo do braço. O Joel Embiid, para mim, joga como MVP, mas chega nos playoffs, parece que ele some. Então, a responsabilidade acaba caindo toda no colo do Tyrese Maxey. E você tendo um cara que pode armar o jogo, pode arremessar, o Tyrese Maxey acabaria atraindo marcação, ele ficaria livre ou vice-versa, e eu acho que ele precisa desse shooting guard ou point guard, tanto faz a forma que eles alternariam, para dar esse passo a mais no Philadelphia 76ers, que eu não vejo muita perspectiva de melhora, mas é a escolha racional. Na 17ª escolha, para o Los Angeles Lakers, eu iria com Bronny. Mentira, não iria com Bronny James ainda. Eu escolheria o Zach Edey, o pivô de Purdue. Para mim, ele chega assim muito bem para dar liberdade pro Anthony Davis. Porque o LeBron James jogando small forward, vocês já sabem a qualidade que ele tem. O Anthony Davis pouco se fala também. E o D'Angelo Russell joga muita bola. E o Zach Edey não é tipo um cara como o Chet Holmgren, o Wembanyama, ele é tipo Rudy Gobert. Ele vai ficar embaixo do garrafão, vai pegar rebote, vai enterrar a bola e vai ser isso que ele vai fazer o jogo todo. E você dá essa liberdade pro Anthony Davis poder jogar o jogo dele é assim, absurdo, é ótimo pra mim. Porque você deixar o Anthony Davis muito preso na função de pivô, você tira um pouco da versatilidade que o jogador te provém. E pra mim o Anthony Davis é um dos poucos que faz isso com exímio na NBA, né? Na 18ª escolha pro Orlando Magic, eu iria com o guard, e seria Jared McCann, de Duke. Para mim, ele chega mais para ajudar o Paolo do que fazer outra coisa, porque o Paulo Banchero jogando de small forward ou de shooting guard, a gente já sabe da qualidade dele. Você também tem o Anthony Black, que joga muito, você também tem o Wagner, que joga demais.
E você tendo um armador que pode te dar essa liberdade ofensiva, é ótimo. Porque não precisaria tanto da bola na mão desses caras. Você tem um cara que organiza melhor o jogo. E o armador tem sido um problema frequente do Orlando Magic. E assim, talvez seja a solução. Não sei se é o correto, mas pode ser a solução para o Orlando dar esse passo a mais que já vem demonstrando muito bem, que está perto, mas não acontece. Agora, na 19ª escolha para o Toronto Raptors, eu iria com o pivô, o Kelly Ware, de Indiana. Para mim, ele chega para somar porque o elenco do Toronto Raptors está passando por uma reconstrução desde que perdeu o Kyle Lowry, perdeu o Anunoby, o Siakam, e assim, você tem o Scottie Barnes, que acabou de renovar o contrato muito bem, o Grady Dick também, muito bem, o RJ Barrett, que pode ter o seu valor, e você somando um pivô que pode fortalecer esse elenco defensivamente e ofensivamente, é ótimo. Para mim, o pilar de um jogo de basquete são os rebotes. Prioriza isso. Porque é normal os caras errarem arremesso. Eles vão errar, tanto do seu time quanto do adversário. Pega o rebote e tem a segunda chance de converter os pontos. Então, o Kelly Ware, para mim, chega muito bem nesse time do Toronto Raptors e eu acho que a escolha é racional. Na 20ª escolha, eu coloquei um asterisco de possível troca. Essa escolha é do Cleveland Cavaliers, né? E eu coloquei eles pegando o point guard, o Isaiah Collier, né? Porque o Mitchell pode sair. Não é certeza que ele vai ficar, eu acho que ele vai ficar assim, porque se identificou muito com a torcida de Cleveland, né? E o time tá muito bem posto para ele, com o Evan Mobley, o Jarrett Allen, o Darius Garland jogando muita bola. E eu não acho que tem muito motivo para ele ir embora dos Cavs. Mas se ele for, né, tem essa substituição no Isaiah Collier. Mas por isso eu acho que o Cavs vai acabar trocando essa escolha por picks futuras, né? Essa classe de draft está um pouco abaixo. Na 21ª escolha, para o New Orleans Pelicans, eu pegaria um point guard também, o Carlton Carrington. Ele que vem de Pittsburgh e eu acho que ele chega para brigar por vaga, né? Porque o Pelicans tá um pouco no limbo também. O Zion se mantendo saudável já se provou muito bem, tanto que no último play-in ele carregou o Pelicans e mostrou para que veio, né? E depois que machucou, acabou não adiantando muita coisa. A possível troca do Brandon Ingram traria o DeJounte Murray e eu acho que ele chegaria mais para brigar por vaga, porque eu acho que é uma troca bem provável de acontecer. Caso não aconteça, ele pode se desenvolver junto com o elenco, mas eu acho burrice você deixar o Brandon Ingram e o Zion Williamson. Você precisa de um jogador numa posição diferente para ter um encaixe melhor com o Zion, que é o franchise player dos Pelicans. E na 22ª escolha, pro Phoenix Suns, eu acho que eles podem trocar assim, nem que seja por umas 3 escolhas de segunda rodada, porque eles estão pobres de pique, né? Trocaram tudo para montar esse super time e eu acho que foi meio em vão, né? Talvez o Kevin Durant saia para o Houston Rockets. E eu coloquei um asterisco de troca, mas caso não troquem, eu acho que eles deveriam ir com point guard para dar liberdade para o Devin Booker e para o Bradley Beal. E esse cara, para mim, seria o Tyler Kolek. Ele que vem de Marquette, né? E eu acho que ele chega para poder dar essa liberdade para os outros jogadores. Seria incrível o Phoenix Suns poder ter um alívio vindo do banco, sabendo que eles vão meter 50 pontos e tomar 70, né? Eu acho que é a escolha certa aqui nessa altura do campeonato. Na 23ª escolha para o Milwaukee Bucks, eu iria com Johnny Furphy, né? Ele que é um small forward de Kansas, né? Eu acho que ele chega para agregar no elenco. O time tá muito forte, a gente já sabe disso. Com o Dame Time e o Giannis Antetokounmpo, o Brook Lopes, tá um core assim absurdo que se não fossem as lesões, talvez brigasse muito com o Celtics esse ano nos playoffs. E eu acho que eles precisam mais de apostar em jogadores que talvez venham do banco ou no futuro possam ser importantes, né? E aqui eu iria com Johnny Furphy, que para mim é ótimo, um arremessador ótimo, chega da linha de 3 muito bem, da cabeça do garrafão muito bem, e do banco vai ter seu valor com certeza nesse time de Milwaukee, né? Na 24ª escolha para o New York Knicks, eu acho que eles precisam melhorar o garrafão deles. Porque você tem o Isaiah Hartenstein, né? Você tem o Mitchell Robinson, mas eu acho que você precisa de um cara a mais. Eu não sinto muita confiança em nenhum dos dois, sinceramente, né? E eu coloquei eles pegando o Adem Bona, né? De UCLA, que pra mim ele chega pra fardar mesmo, né? Não sei se na titularidade, porque o Hartenstein fez seu papel muito bem nos últimos playoffs, mas eu acho que ele entrando ali seria perfeito. O Mitchell Robinson renovou seu contrato, eu acho, mas
não sinto confiança em nenhum dos dois. E o Adembona, pra mim, chegaria muito bem. Com o Jalen Brunson jogando a bola que tal, o Donte DiVincenzo, o Jalen Brunson e o Julius Randle voltando de lesão, para mim o Knicks ficaria meio que imparável com um pivô de elite, né? E vamos ver se daqui a 2 temporadas o Adembona pode ter esse papel, né? Na 25ª escolha para o New York Knicks, uma dobradinha deles, agora eu iria com o small forward para fortalecer o banco, ele que seria o Tyler Smith, que veio da D-League Ignite, para mim é um jogador versátil. Ele tem essa versatilidade muito aflorada, ele pode jogar de shooting guard, pode jogar de small forward, um pouco não por causa da altura de power forward, mas é um cara que joga, atua dos dois lados da quadra, né? E o New York Knicks, assim, para mim já é um time completo, não precisa adicionar nada além do pivô, então você tendo uma ajuda do banco, um cara que pode se envolver, talvez ficar um pouco na G-League, vai ser ótimo. Eu acho que é um cara versátil que pode somar para o elenco, caso tenha alguma lesão ou na temporada regular. Pode ser uma escolha inteligente para o Knicks, ou trocar essa escolha, né? Não tem necessidade de pegar 2 jogadores numa classe fraca, né? Pega uma escolha daqui a 2 temporadas ou na próxima, quem sabe, né? Na 26ª escolha para o Washington Wizards, eu iria com o shooting guard Terrence Shannon Jr. Para mim, o Washington Wizards é um time um pouco morto, assim, tirando o fato do Alexandre Sarr, a segunda escolha, que para mim é um ótimo jogador. Você tem o Danny Avdija, o Kyle Kispert, que são jogadores, assim, promissores, que estão portando bem, mas o time não tem muita expectativa, sabe? Você pegando um cara, assim, que é um arremessador bom, um pouco versátil também, pode ajudar o Wizards. Eu acho que o movimento correto para eles, não sei se na noite do draft ou mais para frente, seria trocar o Kyle Kuzma, né? Que para mim recebe um salário alto, não merece esse tanto e não contribui tanto para o time assim. Então acho que trocar ele seria para mim ótimo, né? E talvez dê uma expectativa melhor para os Wizards. Na 27ª escolha para o Minnesota Timberwolves, eu iria com o Baylor Sherman, de Creighton, né? Para mim o Minnesota não precisa tanto de um jogador assim, porque tem o sexto homem do ano, e no elenco titular, para mim é absurdo o que eles fazem com o Anthony Edwards e o fenômeno das Torres Gêmeas com o Rudy Gobert e o Karl-Anthony Towns, para mim é ótimo. O Naz Reid também se portou muito bem nesses playoffs. Mas um cara, um shooting guard assim, como o Sherman, né, para mim pode ajudar. Vindo do banco, claro. O Nickeil Alexander-Walker fez o seu papel nos playoffs, na temporada regular também. Mas o Mike Conley tá velho, né? Então essa substituição fica um pouco mais aflorada, um pouco mais necessária. Então daqui a algum tempo talvez ele possa substituir. Eu acho que é o melhor jogador disponível nessa altura do campeonato. Na 28ª escolha para o Denver Nuggets, eu iria com o shooting guard Keyshawn George, que vem de Miami. Para mim ele chega mais para somar no banco, porque o elenco do Nuggets não precisa muito o que mudar, né? E eu acho que esses pontos do banco foram que mais fizeram diferença na última série de playoffs dele contra o Wolves, né? E ele pode se desenvolver assim como o Christian Brown se desenvolveu, e ele é alto e versátil, então eu acho que é uma peça muito maleável e muito importante para se ter em um elenco, né? Então, na 28ª escolha, eu iria com Keyshawn George, né, de Miami. Na 29ª, né, do Utah Jazz, eu iria com Ryan Dunn, de Virgínia. Para mim, ele é o small forward, o melhor defensor dessa classe do draft. Para mim é um estilo você pegar um ótimo defensor, um defensor de elite nessa posição. Você adicionando um point guard para o Utah Jazz, junto com o Lauri Markkanen e um ótimo defensor, pode dar essa liberdade para o Lauri Markkanen ser esse star player, esse franchise player que ele pode ser, né? Na 30ª escolha, a última escolha da primeira rodada, ela é do Boston Celtics e eu iria com o sueco, o power forward Bob Klintman. Ele que, para mim, chega para ficar no banco, não ter tantos minutos, mas o Al Horford está velho, essa provavelmente vai ser a última temporada dele, e ele pode aprender muito do velho Al, né? O Kristaps Porzingis também pode ajudar muito ele, porque ele é alto, né? E precisa desenvolver o arremesso, mas eu acho que o Bob Klintman pro Boston Celtics seria ótimo. Eles que já draftaram o Jordan Walsh na última temporada, que pode jogar de small forward, power forward. Sinceramente, eu acho que você dessa profundidade de elenco seria ótimo. E agora tem 2 detalhes que eu gostaria muito de enfatizar para vocês, porque a segunda rodada do draft não é tão badalada, não tem tanta atenção assim.
mas tem dois jogadores que para mim você tem que ficar de olho. O brasileiro Reinan Gabriel, que deve sair para meados pro final da segunda rodada do draft. Eu acho que ele seria um ótimo encaixe para Indiana Pacers ou para o Memphis Grizzlies, né? Vamos ficar atentos, porque ele tem reais chances de ser draftado. Ele que na última temporada jogou pela Liga do Overtime, pelo Cold Hearts, né? E é um ala, assim, muito bom, novo, que eu acho que pode chegar na NBA muito preparado. A gente tem que torcer pro Brasil, né? Pro nosso Brazuca poder ser draftado e fardar, assim como o Gui Santos está fazendo, né? Agora, o outro cara, vocês já devem estar até imaginando, é o Bronny James, né? O LeBron James Jr., o filho do King. Pra mim, o time favorito a draftar ele é o Los Angeles Lakers, porque quer renovar com o pai dele. Mas ambos já disseram que não é a prioridade dele jogarem juntos. Mas, assim, o LeBron já falou que quer jogar com ele, o LeBron tá ficando velho, tá próximo de se aposentar, e eu acho que algum engraçadinho, algum time pode pegar ele só pra tentar atrair o LeBron. Eu acho que esse engraçadinho talvez seja o Dallas Mavericks, porque o LeBron James já tem boa reação com o Kyrie Irving, ele adora o Luka Doncic, ele já falou isso diversas vezes, e poder jogar com o filho dele e concorrer ao título, poder disputar isso nos playoffs do Mavericks, que chegou na final, eu acho que seria muito interessante. Então, o Los Angeles Lakers é o favorito para pegar o Bronny James, mas eu apostaria no Dallas Mavericks fazer uma gracinha.